Para piorar a situação de Eduardo Bolsonaro, os senadores norte-americanos entram na briga para pressionar o governo de Donald Trump a derrubar as tarifas impostas sobre o Brasil. Os senadores norte-americanos estão dispostos a ajudar Lula a chegar em um acordo definitivamente sobre a questão tarifária para o desespero de Eduardo Bolsonaro. E a situação de Eduardo Bolsonaro é tão ruim, mas tão ruim, pessoal, que Donald Trump está prestes a chutá-lo dos Estados Unidos. É o que revelou o ex-embaixador norte-americano ao revelar que Trump não gosta de perdedores e Eduardo Bolsonaro, nesse momento, é um perdedor nos Estados Unidos. Olha só a análise feita ao vivo no Globo News, sensacional, sobre o que está prestes a acontecer com Eduardo Bolsonaro. Eu conversei com um ex-embaixador americano no Brasil e ele falou uma coisa que eu acho interessante, eu queria dividir com vocês. Ele falou, olha, o Trump não gosta de perdedores. E claramente o processo mostrou que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo são perdedores, losers. E por que eles são losers? Porque eles chegaram e prometeram para o governo americano que, diante das sanções, diante da pressão americana, o Supremo Tribunal iria recuar, que o Congresso iria aprovar uma anistia e que o povo na rua está revoltado em função de uma eventual condenação do Bolsonaro. Nenhuma das três coisas aconteceu. Ao contrário, o Supremo confirmou a condenação, o Congresso até hoje não se entendeu sobre uma anistia, se houver não haverá uma anistia no sentido amplo, geral e restrito que eles defendem. Você vê mais torcedor do Mirassol do que defensor da anistia nas ruas. Com todo respeito ao Mirassol. E o Josias também perdeu a paciência ao vivo no UOL com o Eduardo Bolsonaro, após Eduardo Bolsonaro tentar minimizar a relação, a negociação entre Trump e o presidente Lula, porque, segundo ele, não foi fechado um acordo nessa primeira reunião presencial entre os dois presidentes. O Josias esfregou umas verdades na cara de Eduardo Bolsonaro e humilhou o Bananinha ao vivo no UOL. Olha só que análise espetacular. Ele já não mora nos Estados Unidos, ele está morando no mundo da Lua. E supor que numa reunião como essa, todas as questões seriam definidas, aí é muita ingenuidade, né? É uma ingenuidade que não orna com um deputado federal que abandonou o mandato para conspirar contra o Brasil nos Estados Unidos, né? O Eduardo Bolsonaro, a despeito da precariedade mental, e o principal déficit do Eduardo Bolsonaro se situa ali entre as orelhas, né, dele, mas a despeito desse déficit intelectual, ele sabe que essas coisas não se resolvem numa reunião. Ele sabe que está sendo construído um processo diplomático, uma negociação diplomática que exclui o pai dele, né? E sabendo disso tudo, ele entrou num certo desespero e esse vídeo dele não faz o menor nexo, porque não se esperava que saísse dessa reunião nenhuma solução, Fabiola, nenhuma revisão de sanções. É um processo de negociação. Os dois vão informar qual é o estágio da negociação, o Mauro Vieira, o Marco Rubio e os presidentes vão determinar como vai prosseguir a negociação. Então, é um processo diplomático e, por sorte, desse processo foi excluído o Bolsonaro. Grande análise, né, pessoal? Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal. E eu queria mostrar para vocês esse vídeo que viralizou do André Suzano. Para quem não conhece, eu recomendo que pesquise aí na rede social vizinha, André Suzano. Ele fez um vídeo espetacular, trazendo aqui uma análise muito boa sobre a reunião entre Lula e Trump, tirando sarro da cara dos bolsonaristas, do desespero dos bolsonaristas, em um vídeo épico que está viralizando nas redes sociais. Sensacional o vídeo dele, olha só. A expectativa era que Donald Trump fosse grosso e truculento com o presidente Lula, no encontro que eles tiveram lá na Malásia. Depois do que aconteceu com Zelensky, o presidente da Ucrânia, que é praticamente um refém dos Estados Unidos, bolsonaristas e também pseudo-jornalistas disseram aos quatro ventos que Trump ia nocautear Lula se os dois se encontrassem. E muita gente acreditou. Não tem problema, isso faz parte do imaginário de pessoas que vivem no mundo da fantasia e acreditam nas maiores bizarrices, até mesmo no que está escrito lá na Bíblia. É tudo verdadeiro o que está ali. Agora, o fato não fantasioso é que Lula e Trump tiveram um encontro amigável e respeitoso. Nada de cara feia, nada de queda de braço, nada de bombas atômicas ou então porta-aviões no Paranoá. Mas sim, Bolsonaro não é problema meu, com todas as palavras.
Bom, no mundo da fantasia, ainda vai ter gente que vai dizer que Trump está escondendo o jogo, que vai ampliar a lei Magnitsky e que vai aumentar as tarifas contra o Brasil. É natural que malucos pensem assim, mas a realidade é que foram dois chefes de Estado que têm muitos interesses em comum e que nenhum deles quer sair prejudicado dessa negociação. E diferente desses apaixonados sem cérebro, que acreditam verdadeiramente que Jair é o Messias e que têm certeza que não são completamente loucos, que não estão vivendo no mundo da lua, Trump continua sendo Trump, um jogador que vê dinheiro acima de tudo. E Lula continua sendo Lula, um obstinado por fazer do mundo um lugar melhor. E o Jair? E o Jair? Jair é só um louco que teve o seu momento de glória, mas que voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído. A lata de lixo da história. A expectativa Muito bom era que conteúdo, né, Donald pessoal? Trump Recomendo que fosse você grosso siga ele nas redes e sociais. truculento André com o Suzano, você presidente vai Lula, encontrar com no facilidade encontro que em eles todas as redes tiveram sociais. lá na Malásia. O conteúdo dele é muito Depois bom do e eu que recomendo que você se aconteceu com inscreva e ajude a Zelensky, fortalecer a o luta da presidente esquerda da aqui no Ucrânia, YouTube. E viralizou também essa fala do presidente Lula ao ser questionado sobre se Donald Trump havia feito alguma promessa para ele e para o Brasil. E Lula respondeu com um certo ar de humor e viralizou inclusive a fala dele, dizendo o seguinte: Trump não fez promessa porque promessa é para santo que se fazem promessas. Com ele se fazem compromissos. Foi o que foi dito pelo presidente. Olha só o trecho que viralizou, está viralizando no mundo nesse momento. Bem, a minha pergunta para você, presidente, o presidente Trump fez alguma promessa para o Brasil? Não, porque eu não sou ninguém para alguém fazer promessa para mim. Faz promessa para santo, não para mim. Sabe, para mim o que ele tem que fazer é compromisso. E é com esse vídeo que nós finalizamos aqui. Se você não curtiu ainda, já peço que você curta o vídeo antes de sair, deixe sua opinião aqui abaixo, comente o que você achou das notícias. Logo mais eu vou estar voltando com mais notícias aqui, pessoal. Então se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para receber os vídeos assim que forem postados aqui no canal. E mais, quem quiser continuar ajudando de forma financeira, o Pix é esse que aparece aí na tela. Muito obrigado, pessoal. Logo mais a gente volta com mais notícias. Lembrando que essa semana a repercussão ainda está sendo toda no entorno da reunião com o presidente Lula e com Donald Trump que ocorreu na Malásia, que viralizou no mundo todo. Uma reunião muito boa para os dois países. Toda a repercussão está sendo em torno dessa reunião ainda. Quando tivermos novidades, eu trago para vocês aqui. Um abraço a todos, pessoal. Logo mais a gente se vê aqui no nosso canal. Até já!